Olá, professores, como estão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que vocês estejam vivendo uma semana de bênção, debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor Jesus. Para o próximo domingo, a gente vai estudar a nossa quarta lição a respeito do Espírito Santo, e o nosso propósito aqui é apresentar para vocês, então, as ideias da lição, o que a gente pretende com ela, os objetivos e as estratégias que a gente vai usar. Tá joia? Bora então para a lição? Vamos aprender o que a gente vai então ensinar no próximo domingo, ok? No próximo domingo, a lição ela trata a respeito do Espírito Santo na história bíblica. A gente vai falar sobre o Espírito na história bíblica e depois o Espírito Santo na própria vida, né? Na nossa vida como cristãos. Então, por enquanto, essa primeira abordagem, ela procura falar a respeito do Espírito Santo na história. Por que é importante falar sobre o Espírito Santo na história? Essa lição ela é importante porque a gente pode pensar, não deixa de ser verdade, que o Espírito Santo ele começou a agir a partir de Atos capítulo 2. A gente ainda vai falar sobre Atos 2, eu queria fazer uma lição só sobre Atos 2, porque esse evento realmente é muito importante. Mas a gente pode ter uma ideia de que, porque o Espírito Santo veio ao mundo em Atos capítulo 2, e a partir de então ele ficou com a igreja até hoje, né, e permanece até hoje, vai ficar até o fim da história, a gente pode ter uma falsa impressão de que o Espírito Santo ele não fazia nada antes. E a gente vai ver que não, na verdade ele era muito ativo. A gente já teve uma pequena amostra disso nas últimas lições, mas a gente vai ver um pouquinho no domingo a respeito de como ele trabalhava no Antigo Testamento, antes de vir à Terra de uma forma mais efetiva para um trabalho, né? A gente vai ver em que sentido isso é diferente a partir de Atos 2, mas é importante deixar claro que mesmo antes dele ter vindo ao mundo em Atos capítulo 2, ele já era ativo, ele já trabalhava, ele tinha uma obra profunda e muito eficiente e muito abrangente neste mundo, na história da salvação, tanto no Antigo Testamento como durante a vida de Jesus. É isso que a gente vai estudar, ok? Portanto, vamos falar a respeito do Espírito Santo na história bíblica. O nosso propósito, o objetivo dessa lição é compreender o papel do Espírito Santo na história bíblica, particularmente no Velho Testamento e nos Evangelhos, ok? Então essa é o nosso principal objetivo e o nosso principal propósito, entender qual era o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento e também nos Evangelhos. E quando a gente fala dos Evangelhos, estamos nos referindo aqui à história de Jesus, ok? E podemos colocar aqui um segundo propósito, que seria, na verdade, uma consequência do primeiro, que seria entender que o Espírito Santo não começou a trabalhar a partir de sua descida sobre a igreja em Atos capítulo 2, mas que ele esteve presente em toda a história da humanidade, ok? Então entender, porque a gente ainda vai falar sobre Atos capítulo 2, e nós vamos ver que num certo sentido sim, ele começou a trabalhar em Atos capítulo 2, mas em certo sentido não, ele não começou porque ele já estava presente antes. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender como ele trabalhou antes de Atos capítulo 2. Esse é, portanto, o objetivo da nossa lição. A estratégia que a gente vai usar então, mais ou menos parecida com a que usamos na última lição, é mostrar textos bíblicos, ok? Vamos apresentar textos bíblicos que mostrem o trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento, e aí com isso vamos provar que ele estava trabalhando no Velho Testamento, e vamos apresentar textos bíblicos que mostrem o trabalho do Espírito Santo na vida de Jesus. E esperemos que com isso fique provado que ele trabalhou ativamente durante o ministério de Jesus, na vida, inclusive, do próprio Jesus, ok? A primeira parte, portanto, dos nossos estudos é a presença e o trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento. Vamos lá? Nós vamos estudar 4 textos. A gente podia falar mais sobre isso, mas eu creio que esses 4 são suficientes para entender o que o Espírito Santo fazia.
4 textos, ou 5 aqui, que mostram o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento. O primeiro deles, nós vamos estudar, é a criação do universo, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ver que o Espírito estava presente na criação e trabalhando na criação. De que o Espírito Santo esteve trabalhando também na concessão de poderes especiais aos homens para que eles cumprissem os propósitos de Deus. E a gente vai apresentar então Juízes, capítulo 11, verso 29, 14, verso 6 e Êxodo 31, 2 a 5. Existem muitos outros que falam que as pessoas eram cheias do Espírito Santo e faziam alguma coisa especial exatamente porque estavam cheias do Espírito Santo. Então, o trabalho do Espírito era conceder esses poderes especiais para os homens. Lembra de Sansão, né? Que de repente ele era cheio do Espírito e fazia coisas que ele não faria normalmente. O Espírito Santo fazia isso muito no Antigo Testamento. Uma terceira coisa que vamos ver um terceiro trabalho do Espírito, então, é a revelação da vontade de Deus através dos profetas. A gente já sabe que foi o Espírito quem inspirou os profetas para escreverem os seus textos, mas não apenas para escreverem os textos, também para pregarem os textos, porque provavelmente antes de serem escritos, talvez até alguns foram lidos na praça, não é? Mas independente da escrita, a própria pregação da palavra profética, ela foi feita sob a autoridade do Espírito Santo. Então, o Espírito revela a palavra de Deus aos profetas. E por fim, a capacitação do Espírito nos reis de Israel para que eles governassem com eficiência, ok? Então nós temos aqui 4 trabalhos, digamos assim, 4 funções ou papéis que o Espírito Santo desempenha no Antigo Testamento: a criação do universo, a concessão de poderes especiais, a revelação da vontade de Deus aos profetas e a capacitação dos reis para o seu governo, ok? Então, com isso, creio que fica demonstrado que o Espírito Santo trabalhou ativamente no Antigo Testamento, tá bom? Quando a gente apresenta os textos para a classe, a minha sugestão é de que a gente não demore muito. Leia o texto e já é suficiente. O texto fala por si só. A gente não precisa ficar explicando a história, não é? O que aconteceu. Por exemplo, acabei de falar de Sansão. Eu creio que esse texto que a gente vai ler não trata de Sansão, né? Mas vamos imaginar que eu fosse falar de Sansão, eu não preciso ficar contando a história. Sansão viu um leão, ou Sansão derrubou as colunas do templo, o porquê que ele derrubou. Não, basta dizer que o Espírito Santo estava lá e deu a ele uma força especial no momento em que ele precisava, e acabou. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai ver que o mais importante é aquilo que vem depois disso, as conclusões. Essas sim, a gente deveria gastar um pouquinho de tempo falando sobre elas. Tá? Então passa correndo pelo texto bíblico e aí apresente então as conclusões. Quais são elas? Então vejam que elas são agora importantes, porque elas concluem os textos que a gente acabou de ler. Primeira, que o Espírito Santo ele atuava somente na vida de algumas pessoas escolhidas. O Espírito Santo não era de todo mundo, ele era meio seletivo, né? Algumas pessoas somente, em algumas ocasiões, como vamos ver daqui a pouco, ele atuava então nessas pessoas somente, tá certo? Lembra que o Espírito Santo descia sobre um grupo na época de Moisés e Josué ficou muito incomodado, foi reclamar com Josué: mas como é que essas pessoas recebem o Espírito? E Josué então ele fala com a sua paciência, né, e a sua calma e a sua mansidão, inclusive ele diz que seria maravilhoso e haveria um dia inclusive em que todos, né, não apenas aqueles homens, mas todos poderiam então profetizar possuídos pelo Espírito Santo. Isso não vale para o Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito só age mesmo sobre algumas pessoas e somente sobre elas. Vocês começam a ver que já tem aqui algumas diferenças, né, do que aconteceu depois de Atos 2 e do que acontecia antes. Uma dica que a gente vai estudar é essa: antes de Atos 2 o Espírito somente atua na vida de umas poucas pessoas muito seletivas e muito escolhidas a dedo, tá? Em segundo lugar, o Espírito Santo não habitava permanentemente na vida das pessoas, ele possuía essas pessoas apenas por algum tempo. Então o Espírito não era aquele companheiro, né? Aquela habitação do dia a dia, vai dormir com ele, acorda com ele,
toma café com ele. Isso não existia, essa ideia não existe no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele possui a pessoa por algum momento, no momento em que ele é necessário, e depois então ele não possui mais essa pessoa. Então esse conceito de uma habitação permanente do Espírito não existe no Antigo Testamento, tá bom? Olha outra dica aí do que aconteceu a partir de Atos 2. Uma terceira coisa que acontece no Antigo Testamento é que o Espírito Santo, ele atuava somente quando a sua ação era necessária. Então no Antigo Testamento o Espírito vinha porque era necessário. Então um rei precisava naquele momento de tomar uma decisão, ou então um profeta tinha que dizer uma mensagem naquele dia, ou então um personagem precisava fazer alguma coisa, como a construção do tabernáculo, por exemplo, né? Em que o artesão ele tinha que ter uma habilidade para fazer aquela peça. O Espírito vinha e possuía aquela pessoa durante o tempo em que ele fabricava aquela peça. Terminou a peça, o Espírito Santo então não estava mais naquela pessoa, ele voltava, né, para o seu lugar, e a pessoa continuava vivendo a sua vida, tá certo? Importante, a gente está falando aqui do Antigo Testamento, é de que isso não vale muito para o ministério de Jesus, como a gente vai ver. Embora o ministério de Jesus, talvez o primeiro item vale para o ministério de Jesus. O Espírito Santo atua na vida de pessoas escolhidas e, portanto, atuou na vida de Jesus. Porque ele era uma pessoa escolhida, aliás, ele é o escolhido com E maiúsculo, né? Ele é o maior de todos os escolhidos. Atuou, portanto, na vida de Jesus, mas os outros dois itens não valem para a vida de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele atuou permanentemente em Jesus, ele estava permanentemente com ele, e não atuou somente quando era necessário. Jesus foi sempre cheio do Espírito, né? O Espírito estava sobre ele, como a gente vai ver na profecia daqui a pouquinho, tá bom? Então, essa é a primeira parte do nosso estudo, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá para a segunda parte? A segunda parte da nossa lição vai falar a respeito do Espírito Santo na vida de Jesus, tá certo? Vamos lá então. Para começar, a gente vai apresentar duas profecias do Antigo Testamento que falam sobre a importância do Espírito Santo na vida de Jesus. A profecia é bem interessante porque não é uma novidade que alguém trabalhe sob a direção do Espírito Santo. Isso já existia no Antigo Testamento. A novidade de Jesus é que ele tem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. Diferente das pessoas do Antigo Testamento, dos personagens do Velho Testamento, Jesus ele age sempre baseado no Espírito Santo, e o Espírito Santo está com ele sempre, permanentemente. Jesus é uma habitação permanente do Espírito Santo, e isso já é uma novidade. Então é bem legal mostrar que no Antigo Testamento já tem uma profecia sobre isso, sobre a intimidade entre Jesus e o Espírito, que não existia no Antigo Testamento. E essas profecias estão lá no livro de Isaías, e a gente lê então, junto com os alunos, esses dois textos, tá bom? Leia rapidamente, fale rapidamente, e vamos rapidamente então para os textos onde a gente vê Jesus e a sua intimidade com o Espírito. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, o texto de Lucas vai mostrar isso. Jesus encheu-se do Espírito Santo por ocasião do batismo. É interessante que parece que o batismo foi o seu enchimento, né? Se a gente pode dizer assim, foi o dia em que ele foi possuído pelo Espírito, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas eu não acho que vale a pena a gente tratar dessa questão agora, mas parece que é assim no texto bíblico, embora ele pudesse ser cheio antes, mas a ideia de que o batismo seria o dia em que o Espírito Santo o dominou, porque foi o dia que ele inaugurou o seu ministério, provavelmente por isso, né? Mas enfim, é uma questão que fica aí para a gente pensar. Em terceiro lugar, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Os textos de Lucas vão mostrar isso. Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito. Isso está lá em Mateus. Jesus foi apontado por João Batista como aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Ele não apenas seria cheio do Espírito e viveria uma vida no Espírito, como ele prometeu que depois dele, isso seria então a forma usual do Espírito Santo trabalhar neste mundo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e ali, pelo poder do Espírito, ele venceu o tentador. Bem bacana, né? Essa maneira como o Espírito trabalhou. Ele venceu o diabo, porque ele estava cheio do Espírito, e Jesus ofereceu-se em sacrifício na cruz pelo poder do Espírito, e por fim ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo.
Leiam rapidamente, tá? Não fique muito tempo nesses textos. Eles são importantes para a gente entender que Jesus ele viveu uma vida dirigida pelo Espírito Santo, tá bom? Depois disso, então, vai ficar uma pergunta para reflexão antes das conclusões finais, que é a seguinte: se Jesus é Deus, por que ele precisa do Espírito Santo? Tá aí alguém pode questionar, e se não questionar, essa é uma pergunta que a gente já vai levantar na lição, tá certo? Por que Jesus precisava do Espírito Santo se ele é Deus? Eu entendo que a gente precise, né? Que eu precise do Espírito, ninguém estranha, né? Realmente, se não for o Espírito Santo, eu já caí, já tropecei, já morri, já estou fora, já estou no inferno. Então eu preciso muito do Espírito Santo. Jesus não. Jesus era Deus, a gente sabe, ele tinha todo o poder. Por que ele precisava tanto do Espírito? A resposta é a seguinte: Jesus e o Espírito Santo, eles só trabalham em unidade. Tá certo? Não é que ele precisa do Espírito, é que ele só trabalha mesmo em unidade com o Espírito. Não existe na cabeça de Jesus uma obra que seja dele e que não seja do Espírito. Aliás, isso vale não apenas para Jesus e o Espírito Santo, mas para a Trindade Santa. Os três trabalham em conexão. Nós falávamos na semana passada a respeito do Espírito Santo ter criado o universo. Lembra? A gente leu o texto lá de Jó, de que o Espírito esteve presente na criação. A gente vai ler isso essa semana, não é, na lição de domingo. Aí pergunto, mas quem criou o mundo? Foi Deus? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Então a ideia que a Bíblia quer colocar em nossa mente é que nenhuma pessoa da Trindade trabalha sozinha em sentido nenhum. Todos os três estão presentes em tudo que eles fazem, embora de fato exista alguma especialidade, né? Algum deles digamos, trabalha de uma forma mais específica em alguma ação, como por exemplo Jesus na cruz. Mas quem morre na cruz é o próprio Deus, porque Deus estava em Cristo, né? Como disse Paulo lá em 2 aos Coríntios. Então, a ideia é de que Jesus não trabalha sozinho, porque nenhuma pessoa da Trindade trabalha sozinha. Ele só trabalha, Jesus não tem a mentalidade de trabalhar sozinho. Então ele pode fazer sozinho? Eu acho que sim e acho que não pode, tá certo? Sim, porque ele é Deus, mas não porque Deus não faz isso. Deus não trabalha, as pessoas da Trindade não trabalham sozinhas, isso é uma coisa impensável, tá certo? Do ponto de vista do próprio Deus. Eles só trabalham em unidade, os três trabalham juntos. Lembra que a unidade de Deus ela foi revelada primeiro, e só depois a sua triunidade para reforçar essa verdade. Deus, a Trindade, só trabalha em conjunto, tá certo? Então não é que Jesus precisava do Espírito Santo, é que Jesus só trabalha na unção do Espírito Santo e junto com o Espírito Santo, como aliás só trabalha mesmo com Deus, tá certo? Essa é a resposta. E agora então vamos às conclusões da lição para encerrar. A primeira delas é de que o Espírito Santo é o recurso de Deus para nós, para que nós possamos fazer a obra dele. Assim como o Espírito Santo foi o recurso de Jesus e das pessoas do Antigo Testamento, ele também é o nosso recurso. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo, tá certo? Absolutamente nada. Se nós vamos fazer a obra de Deus, ela só vai ser feita sob a unção e a direção do Espírito Santo. Não há como fazer o trabalho de Deus sem isso. É por isso que o trabalho de Deus tem que ser feito em oração, né? Em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Por quê? Porque nós só vamos conseguir realizá-lo sob a direção e sob a unção do Espírito Santo. A segunda verdade que nós precisamos destacar é que o Espírito Santo ele é um continuador da obra de Jesus. Ele faz o que Jesus fez. Perfeito? Então, Jesus começou, o Espírito continua. Nós hoje fazemos a mesma coisa que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus veio a este mundo implantar o reino de Deus, pois ele continua fazendo isso, usando a minha vida e a tua vida, e para isso ele utiliza então o Espírito Santo, o mesmo Espírito que atuou na vida dele, tá certo? Então nós continuamos o trabalho de Jesus, é isso que é bacana. O Espírito Santo que agiu nele para fazer aquilo que ele queria fazer, continua agindo em nós, fazendo em nós aquilo que Jesus ainda quer fazer, e só vai fazer aquilo que ele quer fazer mesmo. A obra não é nossa, a obra ainda é de Jesus. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo nos ajuda a compreender a pessoa de Jesus
e a sua obra. Então vamos aprender que o Espírito Santo é aquele que nos ilumina a nossa mente, e é ele que nos ajuda a compreender Jesus. Quem é Jesus e qual é o trabalho de Jesus? Então eu não vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer a obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? A igreja precisa se perguntar qual é a obra de Jesus, porque ela pode gastar muito esforço fazendo uma coisa que não é a obra de Jesus. Então, gente, muita conexão com Jesus, muita intimidade com o Espírito Santo, para que ele nos diga. A gente tem que perguntar sempre para ele: Espírito Santo, qual é a obra de Jesus? E aí ele vai mostrar para a gente, e aí é que a gente vai agir, tá certo? Então essa é a nossa lição de domingo, e é mais ou menos isso que a gente vai falar com o pessoal, tá certo? Não fujam muito dessa estrutura, porque não tem muito para onde ir, tá certo? Usem, se quiser, o nosso PowerPoint, eu vou colocar lá no grupo e vocês podem usá-lo, e Deus vai abençoar muito a vida de vocês, vai ajudar vocês então a fazer um belo trabalho, mostrando aos alunos então o papel do Espírito, e como a gente aprendeu que o Espírito Santo é aquele que nos unge para fazer a obra dele, então é ele mesmo que vai ajudar a gente a entender ele mesmo, tá certo? Isso é bem legal e deixa a gente até mais tranquilo, sabendo que o trabalho é dele e está na mão dele, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenham um restante de semana abençoado. Usem então esse material para dar uma aula muito abençoada, e que através de vocês a nossa igreja possa então aprender mais sobre isso e ser transformada pela verdade da palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe, e a minha oração é que Deus continue usando vocês como bênção na vida da nossa igreja através da nossa escola dominical.